vão ser ligeiramente diferentes, mas isto, o impacto é sempre brutal e eu que da minha parte vou querer dizer, não é? Que os banners têm um impacto brutal. Eu quero só dizer, desculpem, eu saí ainda agora porque eu recebi uma chamada da Lipor, do Dr. Fernando Leite, e estou aqui a negociar com ele aqui os códigos, e ele entretanto deve entrar e é o último e é o único teste que vai faltar. Sim, vou só... Eu, como sou entidade privada, serei a última a apresentar, certo? Suponho eu, é o habitual. É como o senhor moderador achar. Ok, está bem. Eu, por acaso, tinha pensado em começar por dar a palavra às senhoras. Não é preciso. Se quiser a indústria privada, fica para o último lugar, se calhar. Acho que começar pelo institucional, o PPP, penso eu, Pedro. Acho que se estiver disponível, e depois passo para a Smart Waste e depois para a doutora, então. Exatamente. Anabela, trate-me por Anabela, por favor. Trate-me por Anabela. Aproveito para perguntar se os oradores já conheciam o Rotary, se já tinham ouvido falar do Rotary. Eu cresci com o Rotary, desde menina. Esse, por acaso, eu sabia que o pai era companheiro Rotary, mas pronto. E o Pedro? Eu não me apresentei, desculpe, Renata Leite, sou representante distrital do Rotaract. Pronto, o Rotaract é dos 18 aos 30 anos. E o Interact é dos 12 aos 18. Isto é a nossa conferência distrital, que ia ser em Santo Tirso, presencialmente, mas estamos todos reféns do mesmo, não é? Então agora tem que ser via digital. Quero desde já agradecer por terem aceito o nosso convite e peço desculpa, interrompi-o, se já conhecia o Rotary. Eu conheço o nome, conheço um bocadinho a atividade, mas só por fora, muito por fora e muito de longe. Portanto, até achei interessante o convite um bocadinho por isso, para também perceber um bocadinho o que é que vocês fazem. E este nível dos 18 aos 30, já só me falta uma semana para ainda estar integrado neste grupo, mas pronto. Mas ainda consegue fazer parte. Exato. Não, posso acrescentar, nós acabamos de uma apresentação. Os estatutos mudaram e, portanto, agora não há limite de idade em Rotaract. Por isso, Pedro, ainda bem mais que a tempo de se juntar a nós. Então é mais que uma semana, não é? Muito bem. E pronto, nós pertencemos ao Rotary, não é? Que é uma organização não governamental, e o nosso objetivo, em caso do Rotary, são pessoas mais à partida mais velhas, normalmente, mas que são mais independentes financeiramente, que têm algum impacto na comunidade, têm alguma influência na sociedade, e então começou usando essa influência para prestar serviço à comunidade, ou seja, usar essa influência para trabalhar positivamente na nossa comunidade. Pronto, depois nós somos mais novitos, não é? Dos 18 aos 30 anos, que agora já não tem limite, eu já estou habituada a dizer 18 a 30 anos há muito tempo, pronto, e nós somos divididos em 2 distritos, que é o distrito 1970, que é norte e centro do país, e o 1960, que é centro, sul e ilhas. Pronto, mas aqui nós somos a malta do norte, não é? E estamos aqui, por acaso tem pessoas aqui de Lisboa presentes, mas não vi ninguém ativar o microfone, portanto se calhar concorda connosco. Mas nós estamos aqui e decidimos fazer esta conferência principalmente para falar sobre o plástico, porque como é de Interact e Rotaract, nós temos o Sérgio, que tem 18 anos e é muito irreverente nesta luta contra os plásticos e resíduos. Pronto, eu sou um bocadinho mais velha e tenho outras visões, já estou aqui a tomar parte, ainda bem que não vou fazer parte do debate, e eu gostava de saber, então, chegamos a uma conclusão que, para falar do tema sobre o impacto do plástico, chegamos a uma decisão de fazer uma conferência sobre o verdadeiro impacto do plástico, da sustentabilidade, seja de resíduos, de plástico e tudo mais, e as 2 vertentes, setor privado e setor público. E por isso é que, pelos vistos, acho que as pessoas estão interessadas, eu acho que sim, pelo menos é um tema que me interessa muito. Agora, estava a ver se conseguia, eu acho que vou ter que ligar para o Sr. Fernando Leite, porque já lhe mandei os códigos há mais de 10 minutos e ainda não entrou. Portanto, não sei se não está cá. Obrigado. É só com licença.
Bem, já falei com o Sr. Fernando e ele tive que enviar o link por e-mail que não está a conseguir entrar. Vamos só esperar mais 2 minutinhos, por favor. E já entramos. Bárbara? Ok. Aproveito só para reforçar uma coisa da sessão de trabalhos, que é a votação que tivemos para eleger a representante distrital do ano rotário 2021-2022. Em 15 votos tivemos 14 a favor da Bárbara Vitorino e 1 em branco. E Bárbara, quando eu anunciei a votação, eu disse que tinhas 30 segundos para dizer umas palavrinhas aqui à malta e pronto, não respondeste. Se calhar agora é uma boa altura para dar os 30 segundos enquanto estamos à espera. Pá, eu saí para coffee break e portanto foi por isso que não respondi. Já está aqui o nosso orador. Sim. Tem tempo ainda ou... Sim. Vamos só... Sim. Estamos a conseguir ouvir. Consegue ouvir? Bom dia. Sim. Obrigado. Bom dia. Vamos ter vamos falar aqui, vamos ter uma companheira nossa que vai só dizer algumas palavras, que foi eleita para o cargo de Presidente Distrital, e depois começamos o debate, então, ok? Bárbara. Sim. Ok. Toda a gente consegue ouvir, certo? Ok, espero eu. É um bocado estranho estar a falar para a câmara, sinto que estou a fazer um vlog ou assim. Anyway, só queria agradecer o voto de confiança que todos vocês me deram. Prometo que não vou criar uma ditadura na representadoria como criei na secretaria. Acima de tudo, creio que vai ser um ano espetacular. Quero que saibam que estou completamente disponível para todas as sugestões e comentários que queiram fazer. E tenho os meus contactos nos e-mails da secretaria, porque lá está, normalmente sou eu que os envio, e também a qualquer coisa que precisem, estou disponível nas redes sociais e, portanto, estejam à vontade para falar comigo, ok? Pronto, é só isso. Queria agradecer também ao Rotary Clube Paredes por me deixar fazer parte da representadoria. Ok. Muito bem, obrigada, Bárbara. Obrigada. Pronto, agora, Tiago. Sim. Temos aqui o nosso orador, o nosso moderador, o Dr. Tiago Rocha. O Tiago é licenciado. Eu vou apresentar o moderador e o moderador depois apresenta o resto. O Tiago é advogado, tirou o curso na Universidade Católica, tirou o mestrado em Direito do Trabalho, é um jovem promissor no Direito, é muito bem cotado. É atualmente o consultor jurídico da Apoger e vem-nos falar e vem moderar-nos enquanto também entidade que trabalha com a Apoger, que é a Associação Portuguesa de Operadores de resíduos e recicladores. Exato, é muito grande essa. Pronto, Tiago. Muito bem, a palavra é minha agora, não é? Muito bom dia a todos. Obrigado à Renata Costa Leite pelo convite, que é a representante distrital, desde já. Fiquei muito grato e aceitei naturalmente. Relativamente à questão, e fazendo aqui, num primeiro momento, a apresentação dos nossos convidados, dar as boas-vindas ao Dr. Fernando Leite, licenciado em Economia pela Faculdade de Economia de Porto, graduado com um programa de alta direção de empresas, entre outros cursos universitários, desempenhou vários cargos de chefia, é atualmente o administrador delegado, salvo erro, da Lipor, administrador da Maia Ambiente, vice-presidente da Agência de Energia de Porto, portanto, um alto quadro com um conhecimento profundo daquilo que é o setor dos resíduos, o setor dos plásticos em Portugal. Temos também o senhor engenheiro Pedro
São Simas, licenciado em Economia pela Universidade de Porto, possui também um mestrado... Pedro São Simão, peço desculpa. Peço desculpa. Pedro São Simão. Bom dia. Peço desculpa. Licenciado em Economia pela Universidade de Porto, mestrado em Economia pela Universidade de Porto, possui também uma pós-graduação em cadeias de valor sustentáveis pela Universidade de Cambridge, é atualmente diretor-geral da empresa Ernesto São Simão e vem-nos falar na qualidade de coordenador do Pacto Português para o Plástico da Smart Waste de Portugal. Mais à frente já vai explicar um bocadinho o que é isto da Smart Waste de Portugal. E por último, mas os últimos são sempre os primeiros, e a doutora não quer que trate de doutora, é a Anabela Ferreira. A Anabela Ferreira é licenciada em Gestão pela Universidade de Lusíada, possui uma pós-graduação em Contabilidade e Administração pela Universidade do Minho, é atualmente administradora de uma das maiores empresas nacionais, a empresa Intraplast, Indústria Transformadora de Plásticos. É uma empresa fundada em 1968 e que se dedica à produção de laminados e embalagens plásticas para a indústria alimentar, mas isto a Anabela Ferreira irá certamente explicar melhor na sua apresentação. Posto isto e feito as apresentações iniciais, e como já perceberam, nós temos aqui 3 setores representados, digamos assim. Temos o setor público, digamos assim, pelo Dr. Fernando Leite, temos o setor associativo pelo Pedro Simão e temos o setor privado. E, embora a minha ideia inicial fosse começar pelo setor privado, primeiro as senhoras, vamos fazer aqui uma inversão e vamos começar precisamente pelo setor público. E iria passar e fazer uma questão primeiro ao Dr. Fernando Leite para nos explicar um bocadinho daquilo que faz a LIPOR nesta área. O que é a LIPOR, o que é que faz, a que é que se dedica. Passava a palavra ao Dr. Fernando Leite. Então, muito bom dia a todos. Peço também para tirar o doutor, porque senão aumenta muito o tempo de antena e, portanto, dar-vos as boas-vindas, agradecer-vos o convite, felicitar pela iniciativa, cumprimentar todos os participantes no painel e explicar um pouco o que é, neste caso, a LIPOR. A LIPOR é uma empresa participada, é uma empresa pública, participada pelas 8 câmaras municipais aqui da região do Grande Porto. Já é uma empresa que tem, neste momento, 37 anos de atividade e o core business é, neste caso, a gestão e o tratamento dos resíduos. Portanto, na cadeia de valor dos resíduos, nós estamos ali na fase intermédia entre aquilo que é a produção dos resíduos, que é feita por todos os cidadãos. Aparece depois uma entidade ou entidades do género da LIPOR, que, através de processos industriais, pré-preparam materiais para depois fornecer à indústria, que, por sua vez, os retransforma em produtos. Para vos dar uma ideia genérica sobre aquilo que é a empresa, nós, essencialmente, gerimos cerca de 500 mil toneladas de resíduos por ano. Na área dos plásticos, andaremos entre as 15 às 18 mil toneladas por ano de materiais que nos são entregues para pré-prepararmos, como vos disse. O nosso volume de negócios atual anda na ordem dos 40 milhões de euros e temos 3 fábricas principais. Temos uma fábrica muito dedicada a esta matéria que nós estamos hoje a falar, portanto, um centro de triagem e plataformas de triagem que, a partir daquela amálgama grande que são os plásticos, e o Pedro São Simão poderá depois explicar, tem várias famílias, é uma daquelas famílias numerosas, com muitos filhos, e, portanto, é fundamental que haja uma adequada separação desses diferentes tipos de materiais, porque muitos deles não são, por assim dizer, compatíveis em termos depois de se retransformar e formar produtos. Dar-vos nota que, nesse aspecto, há portanto, por um lado, uma das fábricas esta ligada à triagem, temos uma outra que aproveita dos resíduos tudo o que é fração orgânica, tudo aquilo que é o nosso desperdício alimentar, tudo aquilo que são
as aparas de jardinagem, tudo que é arvoredo, e transformamos num fertilizante para a agricultura, um produto biológico que fabricamos numa moderna fábrica, e, portanto, todos os outros materiais que não sejam adequadamente separados, e mais à frente esta questão é muito importante para podermos focar-nos naquilo que é perspectivas de futuro para o plástico. Tudo aquilo que não é separado é uma amálgama de materiais que, não tendo outro tipo de valorização, nós retiramos uma última valorização que ele tem, que é queimando, produzimos vapor e através desse vapor produzimos energia e injetamos na rede elétrica nacional cerca de 1% da produção nacional de eletricidade é feita a partir de uma fábrica que temos ali junto ao aeroporto. Portanto, essas três são as grandes fábricas que nós temos. Aproveitava também para dizer que, e porque também é importante, né, no debate que iremos ter, que nós somos uma daquelas organizações que acreditamos no plástico. E nós tanto acreditamos no plástico, e a seguir podemos discutir um pouco isso, que ainda esta semana lançamos um concurso para um investimento que vamos fazer de cerca de 6 milhões de euros para termos uma melhor separação, de maneira mais automática, mais robotizada, mais com outro tipo de equipamentos, porque estamos em crer que este material é um material que vai continuar muito presente na nossa vida e, portanto, naquilo que é a nossa visão estratégica para o futuro, havia que investir e continuar a investir nesta área. Por último, dar-vos também nota que, sendo uma empresa pública, também é uma empresa que investe bastante em inovação. Nós temos uma área de inovação que neste momento já tem 7 pessoas a trabalhar dedicadamente só nessa área, temos 2 doutorados, há um doutorado que está exclusivamente a trabalhar nesta área dos polímeros e, portanto, tem feito muitas iniciativas colaborativas, uma das quais também com essa prestigiada empresa que é a Ernesto Saint-Simão, mas depois com muitas outras empresas e universidades do país para desenvolver novas vertentes neste domínio dos polímeros, nos quais se inclui o plástico. E para já, por aqui me fico. Muito bem. Já falou aqui de muitos aspectos extremamente importantes, nomeadamente da área de inovação e da aposta que é necessária fazer para que efetivamente possamos ter uma redução ou melhor, aumentar a taxa de reciclagem, e esse aumento da taxa de reciclagem terá de ser feita necessariamente por força do investimento e da inovação e da aposta em novas áreas. Pedro, como eu disse, é diretor-geral da empresa Ernesto Saint-Simão, mas é também o coordenador do Pacto Português para os Plásticos na Smart Waste de Portugal. Quer-nos explicar aqui um bocadinho sobre o trabalho que desenvolve, particularmente na Smart Waste Portugal, o que é isto da Smart Waste Portugal, Sim. O que é isto o que é isto do Pacto Português para os Plásticos. Muito bem, pronto, então eu vou partilhar aqui uma apresentação muito curtinha, só para enquadrar, começando pelo Pacto. Deixem-me só pôr isto aqui no slide correto. Aqui. Então, julgo que já estarão todos a ver a apresentação. Portanto, começando pelo Pacto e depois irei à Smart Waste, que é quem está por trás do Pacto Português para os Plásticos, é a entidade coordenadora e que lidera esta iniciativa a nível nacional. Portanto, o Pacto é um acordo entre vários membros da cadeia de valor dos plásticos nacional, em que se comprometem a um conjunto de objetivos ambiciosos a cumprir até 2025, sobre o propósito de caminhar na direção de uma visão de uma economia circular para os plásticos em Portugal. E eu vou começar, antes de explicar em detalhe o que é que significa isto, uma economia circular para os plásticos em Portugal, quem é esta cadeia de valor, quais são estas metas, vou começar pelo fim, ou pelo início, que foi o lançamento da iniciativa no passado mês de fevereiro, que eu acho que muitas vezes, como se diz, uma imagem vale mais do que 1000 palavras,
e o palco parece que foi pequeno e era um palco grande para tantas entidades da cadeia de valor dos plásticos a nível nacional. E quando falamos em termos de cadeia de valor dos plásticos, é importante dizer que vai desde o distribuidor de matérias-primas até ao reciclador, até ao transformador de plástico, passando pelos supermercados, pelas grandes marcas. Portanto, todos esses se juntaram numa visão comum. O que, às vezes, colocar um só setor em prol de uma visão comum já é difícil. Agora imaginem vários setores e uma cadeia de valor toda junta. Aqui, nesta fotografia, temos as empresas que estiveram presentes no lançamento, as empresas e outras entidades que já vou apresentar, no lançamento do Pacto Português para os Plásticos, que foram 55, no dia 4 de fevereiro, mas até ao final do período de inscrição foram 76 as entidades que subscreveram o pacto. E para já ainda não foram mais porque as inscrições estão encerradas até setembro, mas já temos também muitas mais entidades interessadas em aderir a esta iniciativa. Portanto, enquadrar um bocadinho a iniciativa naquilo que é a Smart Waste Portugal e passo a explicar o que é esta associação. Portanto, uma associação empresarial sem fins lucrativos que foi criada em 2015 com a visão do resíduo como um recurso que está diretamente ligado àquilo que é o conceito de economia circular. Numa economia circular não existem resíduos senão recursos. O que eu considero resíduo na minha entidade, na minha empresa, é um recurso para outra e assim se cria uma economia circular. Portanto, com esta visão, a Smart Waste trabalha não só os plásticos, mas como muitos outros setores de atividade, trabalha questões como o desperdício alimentar, questões como os resíduos da construção e demolição, está a começar a trabalhar a parte dos têxteis, trabalha tudo o que é setor de resíduos, mas o que é interessante é que, apesar da visão inicial e a visão que ainda hoje é da Smart Waste, a questão do resíduo como um recurso, a Smart Waste tem muitas entidades que não estão ligadas diretamente aos resíduos, ao setor dos resíduos, porque lá está, os resíduos são transversais a todos os setores e apesar de ter sido fundada em 2015, que é um prazo muito curto, estamos a falar de 5 anos de existência, Smart Waste conta hoje já com quase 120 entidades associadas e corresponde às maiores entidades a nível empresarial, às maiores empresas a operar em Portugal. Dentro da Smart Waste, para além de várias iniciativas a nível de comunicação, participação em conferências e inúmeros grupos de trabalho, um desses grupos de trabalho que surgiu em 2018 era o Grupo de Trabalho para os Plásticos na Economia Circular. Já aí, dentro dos associados da Smart Waste Portugal, se juntaram aqueles que faziam parte da cadeia de valor dos plásticos e começaram a discutir o que é que seria importante para fazer esta transição para uma economia circular dos plásticos em Portugal. Ou seja, que os plásticos nunca se convertessem em resíduos, se fossem sempre recursos. Uma das primeiras ideias foi a criação de um pacto nacional. Tinha sido lançado há relativamente pouco tempo um pacto equivalente no Reino Unido, que tinha juntado muitas entidades da cadeia de valor nesse país. E achou-se que a ideia era não só interessante, mas também muito relevante para o que é o contexto nacional. E esse grupo, durante 1 ano e meio, trabalhou diretamente com a Fundação Ellen MacArthur, que já vou explicar um bocadinho mais à frente, a criação deste Pacto Português para os Plásticos, que é mais abrangente que a própria Smart Waste Portugal, porque muitos dos membros do Pacto não são sequer membros da Smart Waste Portugal, portanto é uma iniciativa puramente nacional e que abrange toda a gente, associados ou não associados, toda a gente que queira contribuir para este caminho de uma economia circular para os plásticos. Só um bocadinho aqui contar quem são estes membros. Portanto, os membros efetivos são as empresas e são aqueles que vão contribuir diretamente para o cumprimento dos objetivos que já vou apresentar. Quase todas as entidades que vocês veem aqui devem reconhecer os logotipos. As que talvez não reconheçam porque estão às vezes mais associadas à área industrial e não são tão próximas do consumidor final, mas posso-vos garantir que todas as entidades que estão aqui presentes têm uma grande representatividade em tudo o que é a cadeia de valor dos plásticos, como disse, desde a distribuição das matérias-primas à reciclagem, passando pela produção, distribuição e as próprias marcas que usam as embalagens de plástico. São 33 empresas
nacionais e multinacionais. E depois temos o que nós chamamos os membros institucionais, que são 43 e que são aquelas entidades que indiretamente contribuem também para os objetivos do Pacto Português para os Plásticos, apoiam as empresas na tomada das melhores decisões e apoiam também a decisão mais acima, a nível político. E, portanto, temos as universidades, uma grande abrangência de universidades a nível nacional, que é muito importante porque não se podem tomar medidas em relação aos plásticos ou outro tema qualquer sem conhecimento sólido e, portanto, esta componente científica é fundamental e, sobretudo, num tema tão particular em que há muita informação ou desinformação, facilmente se extrapola uma imagem para toda uma indústria, quando às vezes não é verdade, e, portanto, é importante termos a componente científica a apoiar-nos e a verificar aquilo que nós dizemos e aquilo que os outros dizem. Também as ONGs, porque isto é uma iniciativa sobretudo empresarial, mas temos que garantir que efetivamente é uma iniciativa que promove a sustentabilidade e a circularidade e que os interesses empresariais não são postos acima destes interesses de sustentabilidade. Portanto, as ONGs aqui um bocadinho como o árbitro para garantir que estamos efetivamente neste caminho para uma economia circular. Depois, também curioso, os municípios, o interesse de muitos municípios em fazerem parte desta iniciativa, que são muito importantes para a implementação de muitas destas ações que queremos fazer a nível local. E depois, claro, as associações setoriais. Portanto, temos muitos membros, temos muitas empresas que representam a cadeia de valor, mas nem todas fazem parte, nem todas as empresas de Portugal fazem parte do Pacto Português para os Plásticos, portanto é importante ter os setores e quem representa os setores no Pacto e, portanto, as associações setoriais são muito relevantes nesta iniciativa. Depois, também muito importante, às vezes nada vale uma grande iniciativa sem o respaldo da tutela e do poder político e tivemos a felicidade de contar com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República e com o apoio do Governo através de 3 ministérios, que são os ministérios que nesta fase estarão mais ligados à temática dos plásticos, que é o ambiente, a economia e também os mares, pelas consequências óbvias que nos fazem falar hoje aqui de plásticos. Portanto, como disse, uma visão muito simples, eu diria, mas muito ambiciosa, mas que nós achamos todos que é possível. Portanto, uma economia circular para os plásticos em Portugal, na qual os plásticos nunca se converterão em resíduos. Como é que nós fazemos isto na prática? Porque dizê-lo é muito fácil, concretizá-lo é mais difícil. Nós comprometemos-nos a 5 objetivos concretos e ambiciosos. Portanto, durante este ano, o primeiro objetivo passa por criar uma lista de quais são os plásticos de uso único desnecessários ou problemáticos e um plano de ação para os eliminar da economia portuguesa, sempre com o pressuposto de que vamos eliminar plásticos de uso único, mas não os vamos colocar outros materiais de uso único para os substituir, e isto é um ponto muito relevante, porque às vezes queremos resolver um problema depressa e acabamos por criar outro ainda pior. Garantir que todos os nossos membros, todas as embalagens que eles utilizam nos seus produtos são 100% ou reutilizáveis, quando seja possível, ou pelo menos 100% recicláveis e, em casos particulares em que seja mais sustentável, embalagens compostáveis. Depois garantir, a nível nacional, uma taxa de reciclagem acima dos 70%, isto tudo objetivos para 2025, portanto um trabalho a desenvolver durante 5 anos, uma taxa de reciclagem de embalagens acima dos 70%, ou nos 70%, que é muito ambicioso, estamos perto dos 44%, 45% de taxa de reciclagem atualmente, portanto é um longo e ambicioso caminho, e garantir que todos os nossos membros incluem nas suas embalagens um mínimo de 30% de plástico reciclado nestas novas embalagens, que também é difícil, não por falta de vontade, mas muitas vezes por questões técnicas que o impedem. Mas nós também estamos confiantes, como falou o Dr. Fernando Leite, que esta questão da inovação, a cada vez melhor triagem, nos irá permitir chegar a este objetivo. E depois, um objetivo que é importante para todos nós, que é termos consumidores esclarecidos e sensibilizados e educados para saberem tomar as melhores decisões. Porque de nada serve nós estarmos a colocar mais plástico reciclado nas embalagens dos nossos membros, quando no fim do dia o consumidor afinal prefere aquele porque é 100% plástico virgem ou plástico novo, porque tem mais confiança e porque não gosta de reciclados. Portanto, nós temos que ter um consumidor
educado e que perceba que, por exemplo, o plástico reciclado tem, em muitas circunstâncias, características exatamente iguais àquelas que tem o equivalente virgem ou novo. Só aqui um parênteses final, dizer que esta iniciativa faz parte de uma rede global de pactos, portanto foi criada pela Fundação Ellen MacArthur, julgo que a maior parte de vocês conhecerá, mas portanto é a principal referência a nível mundial no processo de transição para uma economia circular. Em 2018 iniciou esta rede de pactos para os plásticos com o Reino Unido, entretanto foram sendo lançados a nível mundial vários pactos, entre eles o português. Foi um processo de construção difícil, trabalhoso, mas com resultados práticos muito positivos, e dou-vos nota que de todos os pactos lançados a nível mundial, e foram cerca de 7 ou 8, o pacto português, apesar da pequena dimensão do nosso país, é aquele que talvez tenha, a seguir ao do Reino Unido, mais membros inscritos, e é o único a nível mundial que considera o consumidor como um dos objetivos a trabalhar no âmbito do pacto. Para já, julgo que os outros depois também terão isso em conta, já têm vários membros dos outros pactos que nos tenham perguntado e felicitado por incluirmos os consumidores como um objetivo. Portanto, assim, muito resumidamente, aquilo que é o pacto, aquilo que é Smart Waste, e depois mais à frente terei a oportunidade também de explicar outros pontos. Muito bem. Obrigado por esta apresentação inicial. De facto, é importante percebermos que, de facto, este Pacto Português tem objetivos extremamente importantes naquilo que diz respeito ao aumento da taxa da reciclagem nos plásticos, mas para isso, e como disse o Pedro, o objetivo é reduzir a produção de plástico, mas é fácil dizê-lo, mas fazê-lo, concretizá-lo na prática nem sempre é fácil e isso implica investimentos. Anabela, como eu tive a oportunidade de dizer, faz parte da empresa Intraplast, é uma empresa no mercado com cerca de 52 anos, salvo erro, fundada em 1968. O que é a empresa da qual faz parte e representa aqui a Intraplast faz concretamente para que efetivamente haja esta concretização da economia circular, ou seja, que haja o reaproveitamento, a reciclagem e reutilização do plástico? Muito bem, muito bom dia, Anabela Ferreira. Realmente eu represento o capital, portanto, a indústria privada. Não queria correr o risco de vou fazer uma pequena apresentação, queria passar a parte da publicidade ao lado, mas queria fazer um enquadramento do que é o fabrico do plástico. Antes de mais, queria-vos dar os parabéns. Quando eu fui convidada para esta conferência, de facto, vejo as palavras mediatismo, a análise do mediatismo, a análise do impacto económico e ambiental, a sustentabilidade, o que é isto, e temos aqui uma visão diferente, vinda dos jovens que querem debater de uma forma diferente do que tem sido habitual. Dou-vos os parabéns, eu considero isto uma coragem, sinceramente. Portanto, eu vou fazer então uma pequena apresentação do que é o Intraplast. Só um bocadinho. Desculpem. Muito bem. A Intraplast, portanto, nós estamos, tal como o Pedro estava a explicar, nós também pertencemos ao PPP. A Intraplast é uma empresa até bastante pouco conhecida, nós estamos no meio da cadeia transformadora do plástico. Nós somos o dito B2B negócio, nós extrudimos e transformamos o plástico. Portanto, estamos sediados em Santo Tirso, temos 2 sites de produção, um chamado de extrusão e outro de termoformação. Tal como o Tiago já referiu, nós fazemos 52 anos. Temos aproximadamente 300 trabalhadores, extrudimos, portanto, temos uma experiência bastante consolidada na extrusão, termoformação e impressão de embalagem. A nossa gama de produtos, e é aqui que eu vos queria, é mais fácil para vos explicar, na extrusão, nós estamos muito vocacionados para a área da lâmina, que nós chamamos lâmina de extrudida para o iogurte. Vocês estão muito habituados a ver embalagens de Intraplast nos vossos frigoríficos, portanto, o nosso core business, digamos assim,
extrudimos aproximadamente 60 a 70 mil toneladas de plástico, fazemos estas bobinas de plástico que chega às vossas prateleiras e aos vossos frigoríficos na forma destas embalagens, estes packs de iogurtes. Trabalhamos com as grandes marcas internacionais, as Danones, a Yoplait, Lactalis, marcas que vocês nem conhecem, são marcas brancas, mas grande parte das embalagens de iogurtes que aparecem no nosso mercado são feitas na Intraplast. Os nossos clientes, daí nós temos B2B, as Danones deste mundo, compram-nos estas bobinas e nos sites de produção da própria Danone, digamos assim, utilizam este nosso material e termoformam, enchem o iogurte e fecham o iogurte. Ponho aqui esta marca também nacional, porque nós também fazemos, obviamente, uma quantidade muito mais pequena, mas também vendemos para Portugal. Uma outra área de negócio da Intraplast, a qual até recentemente investimos muitíssimo, que é o tal, que até tem sido mais falado no âmbito mais de conhecimento geral, a questão dos copos de utilização única. Também éramos e somos fortes na utilização, na produção destes materiais. Em simultâneo, também, que será um processo diferente face à extrusão, também vendemos diretamente os copos já termoformados por nós e também impressos para as grandes empresas de iogurtes. Portanto, 2 tipos de embalagem, uma embalagem de extrusão que sai daqui em rolos de plástico e outra que sai da nossa empresa já termoformada, pronta a ser enchida pelos nossos clientes. É um nicho de mercado, mas de facto é um volume de produção muito grande, uma responsabilidade social e corporativa muito grande que a Intraplast tem. Eu, portanto, relativamente à Intraplast, não queria dizer mais nada, passo a palavra ao Tiago. Depois, relativamente às questões, irei apresentar mais Essa imagem que ia passar é extremamente relevante, porque eu, na pesquisa e na preparação do debate que estava aqui a ter, deparei-me com essa notícia que, efetivamente, com esta pandemia, encontramos facilmente, e essa imagem, salvo erro, é de Hong Kong, ou na China, salvo erro, em que temos máscaras de profissionais de saúde nas praias. E, portanto, bem colocar também uma questão extremamente importante, esta pandemia, e já que introduz essa mensagem, deixe-me já fazer-lhe esta questão também, antes de voltar novamente ao Dr. Fernando Leite. De que forma é que esta pandemia, o coronavírus, que tem afetado todos, faz repensar os atuais padrões e a atual forma de utilização do plástico? Porque o plástico, nós sabemos, tem uma componente extremamente prática, é muito fácil de utilizar, de descartar, de voltar a utilizar uma nova máscara, por exemplo, com um profissional de saúde, e depois muitas vezes não é reutilizada. E, portanto, até que ponto é que esta pandemia coloca em causa a tal inovação que é necessária fazer para que se possa reutilizar os plásticos? Ou seja, de que forma é que os fatores de eficiência, o facto do plástico ser muito prático e descartável, e é fácil de utilizar, luvas, enfim, termómetros, medidores de pressão arterial, glicose, uma série de produtos de material que nós atualmente verificamos que é extremamente útil por força desta pandemia, mas que no setor médico parece-me que não tem existido a pesquisa, o investimento necessário para fazer e desenvolver produtos reutilizáveis, capazes de dar resposta imediata a esta situação. É necessário um maior investimento na área dos plásticos. De que forma é que esta crise, mas também o evoluir da situação ao longo dos anos, e a empresa tem 50 anos, de que forma é que a empresa se tem adaptado à necessidade de garantir uma maior proteção ambiental e efetiva? Portanto, nós temos que dividir isto, portanto, a problemática do lixo plástico, do lixo visual nas ruas. De facto, esta figura para mim salta muito à vista, porque nós agora, assim, se seguirmos sempre o mesmo padrão, também vamos proibir o uso das máscaras, tão importantes hoje em dia para a nossa segurança. Aliás, a indústria plástico, nomeadamente na área dos single use, dos monousos,
tem debatido imenso a questão da problemática do contágio, aliás, os copos reutilizáveis, toda essa panóplia que tem vindo, até os jovens têm sido muito afetados por esta questão, a reutilização, o enchimento em concertos, nós temos debatido muito contra esta questão, porque de facto o perigo de contágio, a higiene pública, a saúde pública foi posta em causa. Este problema, e portanto, o que eu estou a apresentar agora, o pré-corona e o abril, de facto veio novamente abordar este problema. Nós vamos ter que ser capazes de sermos moderados e perceber que o plástico é um material fabuloso em termos de segurança alimentar, em termos de leveza, de transporte, de life cycle assessment, não queria entrar em muito detalhe, face ambiente, face segurança. A problemática do plástico, na nossa ótica enquanto transformadores, tem de facto a ver com a utilização pós-consumo. Penso que o Dr. Fernando Leite poderá-me ajudar ainda mais nessa questão. O pós-consumo, o que fazer, o deitar no chão, o deitar nos rios, a questão asiática. Portanto, é um assunto social, de comportamento social e não propriamente do comportamento do plástico em si. Em termos industriais, como eu estava a referir, e em Intraplast, quando eu falo em dois tipos de desperdício, há o desperdício pós-consumo, que eu falei agora, esse de facto é um pós-consumo, tem a ver com comportamentos sociais. Há outro que é o lixo industrial, os resíduos industriais, nomeadamente a Intraplast, por exemplo, tem investido, e para responder assim diretamente, a Intraplast tem um processo industrial que reincorpora praticamente todo o desperdício do processo, chamamos portanto, o consumo industrial. Nós não temos praticamente desperdício na produção dos nossos materiais, são todos reincorporados no momento as máquinas, portanto, estão preparadas para reincorporar diretamente na produção, entram sempre em ciclo. Por outro lado, a Intraplast, por exemplo, nomeadamente, eu tinha aqui até uma forma de apresentar, não queria acelerar muito, a Intraplast, nos copos de iogurte, nós fizemos um impacto, nós reduzimos de 3 gramas para 2,6 gramas o copo de iogurte que vocês viram, que eu vos mostrei na fotografia, e teve um impacto brutal na melhoria desculpem, se me permitem. Peço desculpa, mas de facto trabalhar assim tem que ser assim. Portanto, fizemos este trabalho de redução dos copos de iogurte 3, 4 gramas para 2,6 e, de facto, o impacto é visível nas melhorias de todo o que é a problemática do plástico. Ou seja, a Intraplast tem feito um trabalho muito grande ao longo destes anos, não é de agora fruto deste problema que tem vindo a acontecer. De facto, a visibilidade do plástico no chão tornou esta problemática, e bem, bastante pública e que fez com que todos nós repensássemos de uma forma diferente no comportamento pós-consumo do plástico. Não sei se respondi. Sim, penso que sim. E isso deixa-me uma deixa para voltar ao Dr. Fernando Leite, ao Fernando Leite, se me permite, e tem que ver com isto precisamente, porque nós atualmente temos um dualismo. Por um lado temos uma sociedade cada vez mais consumista, a nível mundial, que consome constantemente, mas por outro lado há uma crescente preocupação nas questões ambientais. De facto, em que medida é que a reciclagem tem evoluído ao longo destes anos? Parece-me que é uma questão pertinente. De que forma é que nós conseguimos associar uma sociedade cada vez mais consumista com as preocupações ambientais? Dr. Fernando. Não estamos a ouvir. Tem que ativar o microfone. Peço desculpa. Dr. Fernando. Sim. Não podia estar mais de acordo com aquilo que quer a Anabela, quer o Pedro disseram relativamente à visão que se tem que ter hoje desta problemática do plástico. E esta crise veio-nos demonstrar como rapidamente caem por terra alguns voluntarismos de ação, eu diria, de políticas públicas, por vezes, de declarações fáceis, de movimentos até alguns responsáveis, mas provavelmente não muito fundamentados naquilo que são as consequências das decisões que se tomam. Quando nós começamos por, ainda há alguns meses, por assim dizer, diabolizar o plástico, e eu posso dizer convivo com o plástico, com outros resíduos
há mais de 30 anos, pude ver tudo aquilo que a indústria fez no sentido de tornar este tipo de material um material cómodo, um material muito útil, em especial ao lifestyle que se foi criando ao longo de todos estes anos. Nós queremos coisas cómodas, queremos coisas fáceis, nós não queremos normalmente uma garrafa pesada, nós queremos a pluma do gás existe porque a pessoa quer alguma coisa leve. E a Anabela, quando há um bocado estava a falar na investigação que fazem, para diminuir até a quantidade de matéria-prima que a embalagem tem e que, nesse caso, oferece as mesmas garantias, provavelmente, de flexibilidade, de conteúdo, de garantia de conteúdo, tudo isso se verifica. Esta crise veio-nos mostrar a importância do plástico. Eu não sei se têm notado aquilo que são, o que é que dizem os nossos decisores. O lixo contaminado, por favor, metam-no num saco e peguem, num saco plástico, e peguem nesse saco plástico, metam noutro saco. Aqui há bem pouco tempo toda a gente dizia abandonem os sacos, saco zero, não é extrato nada, acabem com o plástico. Eu não vi agora estarmos, por assim dizer, a pretender usar o saco de papel ou o saco de pano reutilizável para confinar, por exemplo, os resíduos que são resíduos complicados. A questão do plástico é uma questão de mentalidade e de falta de cultura das populações, porque o plástico, muito bem muitas pessoas dizem, e eu prefiro dessa opinião, o plástico só é um problema se for colocado no sítio errado. Porque se o plástico for colocado no sítio certo, e todos nós temos que contribuir para que esse sítio certo exista, que são os contentores, que são equipamentos de recolha fácil, sejam situações como também a Anabela falou, nos próprios processos industriais, em vez de terem um resíduo, em vez de terem, por assim dizer, um desperdício, reutilizarem esses materiais, e o Pedro na fábrica dele também faz tudo isso, nós estamos a ver que o paradigma seria outro. Agora, houve e há a facilidade do descarte. Todas as pessoas, por comodidade, por falta de consciência ambiental, e dou um exemplo muito interessante, dizia-nos um vereador de uma Câmara, onde ainda há poucos meses, no verão passado, houve um importante festival de música dedicado à geração dos 15 aos 20 anos, que foi ali na Praia do Aterro, em Matosinhos. A mesma população que à sexta-feira faz a greve a favor do clima, contra o plástico e outras coisas do género, deixou toda aquela zona da Praia do Aterro completamente cheia de garrafas e de produtos descartáveis, havendo contentores para o colocar no sítio certo. Ou seja, quando o Pedro, há um bocado numa das missões do Pacto, fala na questão do consumidor, e o consumidor somos todos nós temos que ter essa consciência. Muito desta problemática vai se resolver, porque a indústria é uma indústria muito poderosa e é uma indústria que vai muito à frente, inclusivamente nos níveis de investimento que fazem no sentido de se modernizar, de trazer novos materiais para o mercado. E eu estou a dizer isso e não pertenço à indústria do plástico. Sou um outsider, mas percebo muito bem o tecido empresarial, e nós hoje quase que estamos a colocar aqui um problema que não é um problema. O problema para o plástico não é uma dicotomia entre a economia e o problema do ambiente. Aqui o problema, e para o futuro, é nós precisarmos de muito mais indústria de plástico. E oxalá que nós conseguíssemos, nesta crise, retirar um dos grandes ensinamentos, que é nós temos que ser cada vez mais portugueses. Nós temos que rapidamente, ainda hoje no Jornal Público, um industrial e um investidor português na área da maquinaria dizia: o fundamental hoje para Portugal é reindustrializar-se. E reindustrializar-se em todos os setores.
E neste caso, no caso do plástico, eu diria, há muito que fazer. Nós perdemos muita indústria de plástico. Nós perdemos muita indústria transformadora de plástico. Nós temos excelentes centros de investigação que estão neste momento a fazer essas evoluções para os bioplásticos, para os plásticos compostáveis, mas temos que ter a ideia de que isto é como a vacina, ela não aparece de um dia para o outro. E nós temos que saber que o consumidor, nesse aspecto, é sempre uma entidade muito avisada. Eu dou um último exemplo para também não monopolizar o debate, mas ainda há dias verifiquei isso num supermercado. No supermercado, qualquer grande supermercado tem duas áreas. Tem a área, por exemplo, dos legumes comprados a grosso e tem uma área onde os legumes já estão cortados, já temos o alho francês muito bem cortado e embalado. O que tinha desaparecido era o embalado. E eu perguntei ao fulano, então, mas não há... Ele disse, não, agora ninguém vai querer comprar o produto a grosso. Porquê? Porque sabe que andaram por lá umas mãos a escolher ali os nabos ou os tomates e não querem pôr lá a mão. Ou seja, às vezes as mensagens que se dão, e se virmos algumas associações ambientalistas, com todo o respeito que tenho por elas, ainda há pouco temos abaixo a embalagem, abaixo isto, abaixo aquilo, e vemos agora o que é que o cidadão faz. Há aqui algo que é muito importante perceber, e volto àquilo que eu dizia, o plástico só é um produto, como alguns dizem, maldito, se nós o colocarmos no sítio errado. E aí é que é preciso fazer muita influência. Estas imagens que nos têm chegado dos hospitais, das unidades de cuidados intensivos, vejam que a grande maioria do material que lá está é material plástico. E material plástico de altíssima complexidade e de altíssima qualidade. Estão ali a salvar vidas. Não há ali material de grés, nem material cerâmico, pode haver um ou outro, mas a grande maioria são materiais plásticos que estão a ter ali uma função fundamental naquilo que é hoje a pandemia que nos assola. Muito bem. Pedro, a Smart Waste tem objetivos extremamente ambiciosos, garantir que em 2025 100% das embalagens de plástico são reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, mas precisamente por força desta pandemia nós vemos decisões de cadeias internacionais muito poderosas, nomeadamente da Starbucks, que voltou a proibir os clientes de usarem os seus próprios recipientes reutilizáveis para se abastecerem de café nas lojas da marca. Como é que nós conseguimos garantir que até 2025 conseguimos que Portugal tenha uma taxa de 100% de reciclagem das embalagens de plástico? Quando, como referiu, temos uma taxa de cerca de 44%, de acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente. Certo. Pronto, só para esclarecer, a Smart Waste não tem objetivo. Quem tem o objetivo é o Pacto Português para os Plásticos, que são as empresas que o compõem. Portanto, temos aqui entre a Plaza e a Liporca que assinaram o Pacto Português para os Plásticos. Eles é que se comprometeram com estes objetivos que a Smart Waste sugeriu e eles aceitaram, felizmente, e estão a trabalhar nesse sentido, como já tivemos a oportunidade, agora até pela exposição, de ver. Relativamente à questão da reutilização, do ponto que fala, dos 100%, só para esclarecer, nós queremos 70% efetivamente reciclado. O que nós queremos 100% é que as embalagens sejam recicláveis. Ou seja, de nada vale eu estar a colocar uma embalagem de plástico no local certo para a reciclagem, quando aquela embalagem de plástico tem mistura de alumínio e de outras componentes que não permitem que esta seja reciclada nos sistemas atuais que temos em Portugal. Portanto, o que nós queremos garantir é que quem assina o Pacto Português para os Plásticos garante que a embalagem que coloca no mercado é 100% capaz de ser reciclável. E pegando no exemplo que deu, no caso da Starbucks, de querer voltar um bocadinho atrás na política da reutilização e que nesta fase faz total sentido. Mas isso não impede, e é um exemplo muito curioso, que a Starbucks também pudesse pensar em criar copos de plástico que fossem efetivamente recicláveis, que não são. A Starbucks anda há 20 anos supostamente num processo de tentar criar copos recicláveis. Os copos são reutilizáveis. Reutilizáveis, mas recicláveis...
São recicláveis, desculpa, mas depois eu falo nisso. Certo. Portanto, os copos do Starbucks normalmente são em cartão e com uma película de plástico por dentro e dificilmente são recicláveis. Se alguma coisa mudou, ainda bem, mas durante 20 anos andou a Starbucks a trabalhar neste processo e sem grandes resultados. Pegando aqui um bocadinho nos pontos que foram discutidos nesta mudança de ventos, que de repente havia uma sociedade, como mostra a fotografia, a imagem da Anabela, havia uma sociedade que estava toda contra o plástico, como disse o Dr. Fernando Leite, a diabolizar o material e de repente agora somos todos a favor e não queremos mais reutilização. Nem tanto ao lado, nem tanto ao outro. Temos que ser, acho eu, comedidos. E eu sinto, agora pegando um bocadinho na questão do dia e da questão dos vários dias que ainda nos irá assolar, infelizmente, que é a questão desta pandemia, um dos perigos desta pandemia do ponto de vista da reciclagem é que as pessoas de repente se esqueçam da necessidade de reciclar porque estão preocupadas com outras coisas. E como passam muito tempo em casa e até ouvem nas notícias que neste momento, pela pandemia, o tipo de triagem não está a ser efetivamente concretizado pelo risco de saúde, as pessoas podem começar a perder hábitos que demoraram muitos anos a enraizarem-se em muitas das famílias portuguesas. E só para dar aqui um exemplo muito claro, Portugal, apesar de nós queremos os 70% de reciclagem de embalagens, 44% em 2018 significa acima da média europeia. Ou seja, Portugal tem, efetivamente, apesar de ainda muito ser preciso fazer, já muito foi feito. E isso é imprescindível não perder por causa desta pandemia. E depois também um ponto que eu gostava também de fazer aqui relativamente ao que foi sendo discutido e nesta questão da sensibilização das pessoas, é também percebermos que os plásticos, como se tem vindo a dizer, os plásticos são aplicados em produtos alimentares, são aplicados na medicina, nos automóveis, nas televisões. Estamos aqui todos a falar em computadores que estão a 90% ou 80% dos componentes é plástico. Portanto, o plástico é aplicado em várias áreas e o discurso de, por exemplo, que os plásticos de uso único devem ser banidos, temos que ter calma porque já percebemos que, por exemplo, em casos como a saúde, ninguém quer banir os plásticos. E dando um exemplo muito simples, o grande diabo dos plásticos no início deste alvoroço mediático foi a palhinha. Ninguém queria palhinhas, vamos tirar as palhinhas de todo lado. E em muitos casos faz sentido, ela não faz falta. Mas se formos a um hospital e tivermos uma pessoa que se calhar não pode alimentar-se pelas vias normais e precisa de uma palhinha, não podemos ser cegos e querer eliminar tudo sem pensar. E daí, volto um bocadinho à minha apresentação, daí é importante ter a ciência, o conhecimento sempre por trás de todas estas decisões, muitas delas políticas, que às vezes no calor do momento e no calor do mediatismo são tomadas, e uma delas que está prestes a ser implementada é uma diretiva contra os plásticos de uso único, que pode ter consequências graves depois, mais adiante, no nosso bem-estar e na nossa qualidade de vida. E ainda a propósito desta diretiva que fala de plásticos de uso único, ainda há pouco tempo comentava com alguém da indústria que era impressionante que uma diretiva fale de plásticos e depois do uso único. E diga que o metal e o vidro podem continuar a ser de uso único. O que não pode ser é o plástico. E em muitos casos, quer o metal, quer o vidro, são soluções... Sim, e o papel. São soluções muito menos sustentáveis do ponto de vista energético, do consumo de recursos, etc., do transporte, do que o plástico. Portanto, aqui um bocadinho uma visão abrangente e acho que respondi mais ou menos à questão que me colocou, mas queria deixar estes pontos também. Tiago, doutor Tiago, permita-me esclarecer aqui um tema, por favor. Eu até estou... Quanto, Anabela? Vamos esclarecer uma questão. Os copos de single use, o plástico é todo reutilizável. Nesta reutilização há dois meios. Os copos, por exemplo, os copos single use, se os recolhermos todos nos concertos, que é o que nós fazemos, eles são todos triturados e reutilizáveis. A questão da reutilização depende depois do ecodesign do produto e da qualidade do material que é triturado, que é reciclado. A utilização desses materiais reciclados, depois recolhidos, na pós-utilização, recolhidos, tratados pelas lipós,
o material vem outra vez para as nossas fábricas e nós podemos introduzir no processo. Desde que esse material, na nossa indústria alimentar, tenha o chamado Food Approval. Se não tiver o Food Approval, o material segue para outros destinos, segue para a indústria automóvel, segue para a indústria das cruzetas, a moda, segue para a construção civil, ou seja, fique bem claro, todo o material, e especialmente os copos single use, são todos recicláveis e são reincorporados ou no processo industrial se tiver Food Approval, se a qualidade da reciclagem for bem feita, ou segue para outras aplicações. E este tema é sempre muito confundido. Quando falamos, desculpem ter que falar neste tema, quando falamos em copos de papel tão falados agora, são materiais multilayers, têm mais do que uma camada e aí sim são um problema para o circuito da reciclagem, que eu não vou falar, que não é o meu tema. Só para esclarecer isto, de facto é verdade, com a questão do Covid, muitas marcas, não só a Starbucks, muitas, nós recebemos inclusivamente das cervejeiras, estão todos a retroceder neste processo, porque de facto percebem que a segurança humana é muito importante. Obviamente, os copos vão, ou os materiais, não são só os copos, os materiais vão para o consumo, bem recolhidos, bem reciclados, as nossas máquinas estão todas preparadas para incorporar novamente os materiais, como que se fossem virgens. Portanto, isto é um tema que convém esclarecer bem, e as 100 pessoas que estão nesta conferência, quero reforçar esta questão. Oh, Anabela, peço só desculpa, mas os copos que me estava a referir há um bocadinho, é esses mesmos de papel com plástico que dificilmente são recicláveis. Exatamente, era o que eu estava, era esses os copos do Starbucks que eu estava a pensar. Ok, que é uma confusão, é uma pena, é uma desinformação, é um fake news, nós temos combatido. E eu acho que até por serem jovens e terem aqui a capacidade de mudar já atitudes importantes, é importante esclarecer este ponto dos copos de papel, e eu acho que a Anabela se calhar aí consegue explicar melhor do que eu. Eles são de papel, mas para já ainda não existe nenhum papel que não deixe os líquidos fluir por ele. Portanto, há lá qualquer coisa, não é? Existe tem multilayer, não, só um ponto de atrito na reciclagem. Deixem-me só partilhar convosco, eu não consegui ter esta apresentação hoje, esta problemática cartão plástico. Não vamos desfocar, não vamos desfocar o tema, mas muito rápido. Eu tive há 2 meses atrás com o diretor de packaging da Tesco, uma grande empresa, o continente do Reino Unido, a Tesco é uma empresa muito grande de distribuição, e ele dizia-me, há aqui 2 dualidades. Quem vai para o cartão, e apresentava um slide muito interessante que eu gostava de vos apresentar, o mundo a arder, porque o papel tem um impacto brutal, o cartão tem um impacto brutal das nossas florestas, isso sim é um problema sério, e a questão do plástico, os oceanos. Mas este problema nós resolvemos se tivermos esta capacidade social e esta educação, esta educação e sensibilidade social de colocar o plástico no sítio certo para que depois a Lipor resolva este nosso problema e nos entregue novamente os materiais para nós os transformarmos. E realmente acho que é de facto ou o mundo a arder ou os ruídos sujos. O mundo a arder não podemos resolver, só deixando de abater as árvores. O plástico, há soluções. Aliás, para estes jovens todos que nos estão a ouvir, há um mundo enorme de oportunidades para tratarmos o lixo. O lixo passou a ser ouro nas nossas sociedades. Acho que o Dr. Fernando Leite pode confirmar isso. O lixo hoje é de facto o ouro, nós temos que saber resolver, e estes empreendedores que estão aqui a ouvir-nos, há muitas oportunidades para aí fora para resolverem. A Renata... Pois, a Renata não sei se queria fazer alguma questão. Não estou a ouvir. Entretanto, se a Renata ainda não entra, eu posso aditar aqui algo que é em linha com aquilo que dizia o Pedro, e também a Anabela também estão a dizer. Atenção que esta deriva de se tentar promover, e não é um ataque à área do papel cartão, mas dizer que aquela embalagem é ambientalmente melhor do que a embalagem de plástico, é uma completa falsidade. Eu digo assim, a nós só nos aumenta aquilo que são os rejeitados da elaboração. Um simples operário diz-me 30 vezes os copos de plástico, eu esse sei o que é, eu este não sei o que é, porque pode ser com resina, pode ser com uma película plástica, pode ser com o que quer que seja, e depois não há qualquer tipo de aproveitamento. E efetivamente essas mensagens, e volto a dizer, há 2 questões que me preocupam muito. Por um lado,
é que também se estão a criar muitos labels que confundem as pessoas e dizem que esta embalagem é assim, esta embalagem tem estas características e por vezes não é tão verdade quanto isso. E depois por assim dizer, o imediatismo das políticas públicas. E há um bocado falou-se aqui numa questão que o grave é as pessoas continuarem a não separar. Eu dou-vos um exemplo, é da primeira quinzena de fevereiro e a primeira quinzena de março, a reciclagem do ecoponto amarelo aumentou, no caso da Lipor, 20%. Nós temos o nosso centro de triagem a trabalhar a 3 turnos e não conseguimos neste momento, daí eu há um bocado ter falado, num novo investimento de 6 milhões, porque efetivamente o material continua a aparecer. Agora, também houve câmaras municipais que disseram, abandonaram a recolha porta a porta. Isso é algo que eu acho que não devia ser feito. Nós devíamos manter o mesmo padrão que estávamos a ter do antecedente, porque senão a questão do pensamento humano vai fazer com que as pessoas tornem a desaprender o bom hábito de separar os materiais e de separá-los com boa qualidade. E, portanto, eu acho que a crise também nos vai mostrar que é fundamental continuar a separar cada vez melhor, porque numa economia circular, a indústria só pode trabalhar com materiais de qualidade e, portanto, quanto melhor as pessoas separarem, quanto melhor as pessoas tiverem conhecimento sobre o material que estão a escolher quando vão às suas compras, melhor estarão nesse aspecto a agir. Doutor Fernando Leite, só para concretizar essa ideia da recolha porta a porta, porque eu tinha essa questão preparada, é de facto uma das políticas mais importantes para garantir uma alta taxa de reciclagem em Portugal, a política da recolha porta a porta dos resíduos urbanos? Sem dúvida, eu diria que é fundamental e o exemplo da área metropolitana do Porto, de todos os municípios que estão neste momento com zonas de recolha porta a porta, porque aí o cidadão não tem nenhuma desculpa. Ele tem um ecoponto dentro de casa. E sabe o dia em que as pessoas lá vão levantar-lhe os seus resíduos. Inclusivamente, e todo o sistema que a Lipor tem implementado nos 8 municípios, os contentores têm um chip que nos permite obter dados relativamente àquilo que é a adesão dos cidadãos à separação e daqui a muito breve prazo os cidadãos podem muito bem saber qual é o impacto da sua decisão, porque é óbvio, quem fizer a separação, neste caso deste tipo de embalagens, que possam depois ser reprocessadas, a pegada carbónica deste tipo de atuação é muito menor do que descartar aquilo para ser depois valorizado energeticamente, como nós numa última fase fazemos, ou então, ainda muito pior, se o depositarmos em aterro. E os números são insufismáveis. O crescimento que nós estamos a ter na área da separação dos materiais plásticos tem a ver com a questão das pessoas identificarem e acharem cómodo ter o seu ecoponto em casa e naquele dia certo sabem que há uma recolha e, portanto, nesse aspecto, um aumento de 20% em peso quem está na indústria sabe, 20% em peso, em volume, é uma monstruosidade. Portanto, nós, nesse aspecto, estamos com um plano de contingência para conseguir colocar no mercado, e estamos a colocar cada vez mais quantidades, essencialmente nos 5 principais fluxos de materiais da família dos plásticos. Bem, muito obrigado. Eu teria aqui mais algumas questões, mas porque já é meio-dia e 30 minutos, portanto temos sensivelmente 30 minutos. Se a representante distrital Renata Costa Leite me confirmar isso, é isso? E pelos vistos agora iríamos abrir um pouco o debate à nossa audiência e penso que o Ricardo Lucas quer fazer uma pergunta. Diz-me, Renata. Sou eu. Muito bom dia a todos. Quero agradecer aos convidados para a conversa. Está a ser muito interessante, mas do meu ponto de vista. Eu tinha uma questão muito direta e eu penso quase que existe aqui uma hierarquia dos copos de plástico, de papel. Nós vemos muitas máquinas de café. Os dos festivais eu já entendi que, pelo menos do que entendi, estão num nível muito bom em nível de reciclagem e de reutilização.
mas aqueles copos de plástico, tipicamente a Superboc, versus os copos de papel que alguns estabelecimentos agora costumam ter, ou aqueles copos de máquinas de café de plástico versus aqueles copos também que a vezes a Nespresso agora costuma ter de cartão, eu já entendi que não é propriamente, não é cartão totalmente, tem algum composto plástico para poder aguentar o líquido, mas são de facto melhores ou são num nível comparável em termos de resíduos e de não poderem ser tratados? Mais uma vez, muito obrigado. Bem, Portanto, força, Anabel. Força. Eu posso, se pretender, manda-me um e-mail, até lhe posso partilhar o Life Cycle Assessment destes produtos. De facto, a questão dos copos de papel, eu não gosto muito, acho que nem me fica muito bem estar a falar neste tema, mas factos são factos. De facto, o copo de papel que existe no mercado neste momento tem multilayers, ou seja, tem mais do que uma película, e tem um impacto muito grande na questão das florestas, na deflorestação do nosso meio natural. Tem havido, aliás, campanhas das grandes marcas no sentido de tentarmos encontrar um equilíbrio para a utilização desses materiais. A reciclagem, não sou eu que vou falar, portanto não tenho essa competência técnica, mas sabemos que de facto são um ponto de atrito na reciclagem. O plástico é leve, os copos de plástico são leves, são fáceis de reciclar e de reutilizar. Parte técnica e números, se pretender, pode-me mandar um e-mail que eu envio a informação precisa desta diferença entre o copo de cartão, de papel, digamos assim, e o copo de plástico. Eu agradecia, vou então enviar o e-mail depois para a Anabel. Muito bem, muito obrigada. Eu, da minha parte, também diria o seguinte, para terem uma comparação, a partir do aparecimento desta nova fração de embalagem de papel revestido, nós, em termos do nosso Centro de Triagem, passamos de uma taxa de rejeitados média de 20%, há sempre nas embalagens, mesmo no contentor amarelo, pessoas que colocam outros produtos e, portanto, há aqui um rejeitado que depois são reaproveitados de outra maneira, não sendo a embalagem, tem aqui, por exemplo, para os plásticos duros e temos uma outra plataforma, mas só com esta parte deste novo produto, nós subimos os nossos rejeitados de 20% para 30%. E aí, esse material, como é evidente, nem é plástico, nem é papel. E como não é plástico, nem é papel, a única valorização que nós temos é incinerá-los e, pelo menos aí, aproveita-se o calor. Mas, portanto, essa é a realidade e confirmo, obviamente, aquilo que a Anabela dizia. Bem, temos aqui mais duas questões. Pedro Vicente. O Pedro Vicente, pelo que me dizem, é do Rotaract do Brasil. Pedro, tens alguma questão para colocar? Está-me a dizer que está a ter alguns problemas com o microfone. Vamos passar à próxima para ver se ele resolve, que é a Filipa Castro. Filipa. Mas ele fez a questão, desculpa. Tiago, ele disse que estava com alguns problemas, mas fez a questão. Exatamente, ele tem alguns problemas aqui no portátil, mas fez a questão e é a seguinte: acreditam que soluções como a que a Alemanha utiliza, de um programa de retorno de garrafas, pode ajudar a incentivar a reciclagem de plástico? Não sei quem é que quer responder. Eu penso que isto já é feito, a recolha seletiva e a retoma pelas entidades gestoras, não é? Chamado Bottle to Bottle Model. Bottle to Bottle. Sim. Todos os sistemas que permitam recuperar a embalagem, é óbvio que são aceitáveis. O modelo em Portugal não foi esse. O modelo em Portugal foi um modelo que associou as várias fileiras, o papel, a fileira do plástico, do metal e tudo isso, e através do retorno das embalagens à indústria e através de um sistema integrado, conseguimos desenvolver esse tipo de aumentar as taxas de recuperação. O problema das máquinas e do reverse vending que se está agora a desenvolver, em Portugal vamos ter uma experiência. Iremos verificar, nós temos uma experiência na Póvoa de Varzim que tem sido um sucesso, as pessoas... Agora, não é as embalagens das próprias pessoas, elas são capazes de procurar nos ecopontos e lá buscar mais umas garrafas, porque com mais umas garrafas
podem ter mais um voucher para o estacionamento ou para ir a uma sessão de cinema. No norte da Europa, esse sistema já era um sistema que estava mais bem estruturado. Em Portugal também há uns anos existia isso, em especial nos supermercados. Agora vamos ver com as máquinas tudo o que puder aumentar a seletividade do material, a qualidade do material, será sempre bem-vindo e acho que todos aproveitaremos. Também deixar aqui, se calhar, um ponto que eu acho que é importante. Não só a questão diretamente financeira, que motiva logo muita gente, e o exemplo mesmo na Noruega, as taxas são de 90% para cima de reciclagem das embalagens que têm este tipo de sistemas, mas dando um exemplo ao contrário, que é a penalização económica, o caso dos sacos de plástico em Portugal, a partir do momento em que que as pessoas passaram a pagar 2 cêntimos, o consumo baixou drasticamente e os próprios sacos de plástico evoluíram positivamente, ficando mais resistentes. Portanto, as pessoas que pagavam um produto melhor do que aquele que era oferecido. E às vezes aqui a componente de dinheiro, mais do que incentivo ou penalização do consumidor, dá ao consumidor uma percepção de valor. Quando recicla e não percebe que existe um valor económico nesse processo, é difícil entender o valor muitas vezes quando não tem o background da questão ambiental e da sustentabilidade. E quando traz muitos sacos de plástico do supermercado porque não têm valor e para ele pode ser útil por qualquer razão que se calhar nunca será e terminará no lixo. Portanto, a questão do preço como a percepção do valor para o consumidor acho que é muito importante em termos educativos para as pessoas perceberem que quando reciclam ou quando não usam indiscriminadamente o material é porque esse material tem um valor. E só deixar esta nota. Eu queria só dar uma nota, talvez um pouco agressiva, não partilho dela, mas é importante vocês todos também perceberem. Este modelo tem vantagens e desvantagens. Eu repito, eu não partilho desta ideia, mas quero-vos pôr a pensar que eu acho que o debate é mesmo isso. Tem havido críticas sobre o modelo da recolha deste bottle-to-bottle nas grandes superfícies. Eu quero-vos dizer que os materiais recicláveis atingem valores. Nós, para comprar os materiais recicláveis, vamos à parte económica, porque depois vocês é que vão pagar. Nós todos que vamos às prateleiras dos supermercados buscar os materiais é que os vamos pagar. Os materiais recicláveis estão a atingir valores do dobro dos materiais virgens. Portanto, isto com o tempo vai ter um impacto na economia importante. Há críticos deste modelo do bottle-to-bottle nos pontos dos hipermercados, única e simplesmente porque os hipermercados vão ficar com o poder de negociar esse material. Como vos digo, esse material vale o dobro. Portanto, eu não concordo muito com esta teoria, com esta contra-argumentação, partilho convosco e cada um de vós fará a análise que achar conveniente. Por vezes, tenham a noção que por vezes estes modelos que parecem assim muito ambientais, muito friendly, têm sempre uma parte do bag por trás, uma parte económica. De facto, o incentivo à colocação da garrafa no ponto de recolha com a parte, como dizia o Dr. Fernando, portanto, relativo por dar uma parte grátis no estacionamento, tem um efeito nas pessoas, mas por trás disto há um interesse económico de controlar estes materiais, neste caso é o PET, o doutor sabe muito bem o que estou a falar, e de facto está a atingir valores no mercado, não há PET reciclável, por exemplo, é difícil de encontrar, e está a atingir valores no dobro do que é o material virgem. Portanto, isto vai ter impactos depois económicos muito brevemente. Totalmente de acordo. Desculpa? Estava eu a dizer totalmente de acordo com muito obrigada. Só para termos uma ideia mais concreta, que valores é que são esses de mercado por tonelada de plástico, no fundo é isso, penso eu. Olha, eu não tenho a cotação de hoje nem desta semana. Por exemplo, o PET, que é o feito com que são feitas as garrafas, nós não trabalhamos diretamente, nós não fazemos garrafas, atenção. Vamos falar no meu material, nos poliestirenos e nos polipropilenos. Portanto, os materiais custam virgens 1.100, 1.200 e estão no mercado por 3.000 euros. Por tonelada, desculpe. Por tonelada. Atenção, isto vai ter um impacto brutal nas nossas vidas. Quando eu falo de pureza, food approval, reparem que
Atenção, isto é food approval. Quando nós queremos incorporar materiais recicláveis que vos garanta a segurança nos produtos que vocês estão a utilizar, esses materiais, para chegarem a um nível de pureza a esse nível, atingem o dobro. Eu sou muito defensora de um modelo de reutilizar os materiais noutras aplicações. Na construção civil, na indústria automóvel, que não exige este tipo de pureza, e os materiais continuam a cumprir a circularidade que nós tanto falamos. Tem sido aliás, a Fundação Ellen MacArthur fala muito nisso. A reciclabilidade não tem que dizer bottle to bottle. Nós não temos que utilizar a garrafa e meter o plástico outra vez na garrafa. Nós temos é que garantir que após a utilização e o material reciclável seja reincorporado. Não tem que ser no mesmo processo, pode ser noutros processos. Nas cruzetas, nós vendemos materiais para cruzetas. As cruzetas que nós utilizamos para as áreas deste mundo é com materiais reutilizáveis, não são materiais virgens. Ou materiais recicláveis, desculpe. Portanto, separem bem esta distinção. Materiais food approval, bottle to bottle, são materiais caríssimos, que há soluções alternativas, uma imensidão de alterações, materiais decorativos, materiais automóveis, materiais de construção civil, imensas aplicações que podem ser utilizados materiais recicláveis não tão puros. Food approval, healthcare, desculpe, indústria da saúde, essas sim exigem materiais com alto nível de pureza e qualidade. Compreensível. Os materiais virgens são mais baratos, isto objetivamente. Filipe, só dar uma nota também aqui relativamente ao que a Anabela está a dizer, e tem razão, que realmente não temos que ter esta obrigatoriedade de querer que o material, que hoje é uma garrafa, amanhã seja outra vez uma garrafa, porque não é necessário. E só para dar aqui um exemplo, na empresa onde eu trabalho nós usamos cerca de 50% de material é reciclado. E é exatamente este polipropileno e poliestireno que a Anabela falou, que quando não tem que ser food approval, o preço é efetivamente muito mais baixo que o plástico virgem. Portanto, neste caso, para nós como indústria, agora falo enquanto representante da Nesta Simão, para nós como indústria faz mais sentido utilizar o material reciclado, porque cumpre as funcionalidades exatamente da mesma forma que o material virgem e é mais barato. Portanto, neste sentido, é importante perceber que existem várias aplicações, existem vários mercados para o plástico reciclado, que não tem que ser necessariamente converterem-se exatamente naquilo que eram numa vida anterior. Portanto, só para deixar também esta nota. Muito obrigado. Filipe, penso que a Filipe tem uma questão. Filipe Castro. Portanto, então passo a explicar. O Pacto Português para os Plásticos constrói-se em cima de tudo o que é decisão política prévia, ou seja, nós não vamos dizer que vamos fazer menos que aquilo que foi solicitado pelos Estados a nível europeu, a nível nacional. Portanto, muito, por exemplo, do que nós nos propomos fazer é antecipar datas que já foram comprometidas a nível europeu ou ir para além do que aquilo que foi assumido a nível político em termos europeus e nacionais. Portanto, estas metas estão sempre construídas com base nisto. E são metas que também é importante dizer, não foi porque nasceu o Pacto Português para os Plásticos que de repente os seus membros se lembraram, realmente estas metas fazem muito sentido, vamos todos aderir a elas. Muito antes de existir Pacto Português para os Plásticos, muito antes de existir este mediatismo, já existia uma proatividade muito grande da maior parte das empresas em tentar criar produtos cada vez mais sustentáveis, com incorporação cada vez maior de materiais reciclados em novos produtos
e falando um bocadinho do PET, agora voltando, já que começamos a falar de garrafas, antes do mediatismo, o PET reciclado já era usado em algumas garrafas de água, por exemplo. Mas as empresas tinham vergonha de dizer que tinham material reciclado, porque as pessoas podiam achar que era menos sustentável. Portanto, aqui estas metas e este dinamismo em termos de comunicação do plástico, às vezes é importante para trazer estes bons exemplos para a prática, e o que o Pacto veio trazer foi que realmente todas estas entidades já tinham estas ambições, que vão muito para além do que aquilo que muitas vezes nos é exigido em termos regulatórios, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Assim, poderá acontecer, mas o que eu acho que é importante também e relevante dar nota aqui a vocês todos hoje é que o Pacto Português para os Plásticos é financiado 100% pelos seus membros. Portanto, não é... Eu diria que uma coisa é a visão, que é fácil aderir a uma visão. Outra coisa é aderir a um conjunto de metas ambiciosas e com um prazo definido de 2025, e vocês viram quais são as empresas e as entidades que se comprometeram a isso e têm nomes demasiado importantes e fortes no mercado para assumirem uma coisa que não conseguem fazer. E terceiro, que é muito importante em qualquer compromisso, que muitas vezes define o grau de empenho ou não, é colocarem dinheiro nisso. É dizerem que isto é tão importante que nós vamos investir para que todos efetivamente concretizemos estas metas. E, portanto, nós temos, eu diria, a felicidade e sobretudo, o orgulho de que o Pacto Português para os Plásticos é uma iniciativa financiada pelos seus membros e até agora por mais ninguém. Portanto, deixar este ponto também. Ainda que existam incentivos para este tipo de medidas, mas começou sem qualquer tipo de incentivo de fundos europeus, etc. Eu talvez adiantasse também uma outra questão, tem a ver com a questão do Green Deal. Eu acredito piamente, e já tem havido nos últimos dias algumas declarações, inclusive na imprensa, vai haver um novo Green Deal, porque aquilo que eram há 3 meses as ideias da União Europeia, neste momento elas vão ter que alterar-se. Eu digo que relativamente às metas e tudo aquilo que são grandes objetivos, provavelmente eles continuarão, porque há por detrás de tudo isto, de toda esta estratégia, tudo isto que nós falamos, a proteção de recursos naturais. Mas há fatores que influenciam muito as decisões ano a ano de quem tem que, por exemplo, quem está na indústria. E é um bocado aquilo que a Anabela falava relativamente, e o Pedro também, relativamente ao problema da matéria-prima virgem e da matéria-prima reciclada, tem a ver muito mais com aquilo que são os preços de outras matérias-primas que são fundamentais nesta indústria, o caso do petróleo, e os preços que o petróleo hoje estão, a gente sabe o que é, e a flutuação que está e o preço em baixa não alimenta em nada tudo aquilo que seja a incorporação da matéria reciclada, que depois, como diz a Anabela, se torna muito mais cara. O problema é que há um instrumento que nunca a União Europeia pôs em prática, que é um instrumento fiscal. Se nós virmos, há uma União Europeia de fronteiras, mas não há uma União Fiscal. A fiscalidade depende e muda de país para país. Portanto, se houver uma verdadeira vontade de ter incentivos, é fundamental que os políticos pensem que um dos principais incentivos que eles têm em mãos é, obviamente, a fiscalidade. Só que a fiscalidade é que dá a receita para que depois os orçamentos nacionais consigam pagar os custos. E, portanto, estamos aqui no meio de um problema que não é, que tem que ter muita clarividência, mas quando se define alguma coisa, temos que ter instrumentos que favoreçam, não é por lei que se vai levar as coisas à frente. Vai ser com muita sensibilização e com essas medidas mobilizadoras. É fundamental que a fiscalidade para os produtos que contenham material reciclado tenham efetivamente um desagravamento que neste momento não tem. Tem o mesmo a política fiscal dos outros.
Claro. É muito mais fácil quando falamos em dinheiro do que mudar mentalidades, porque mudar mentalidades é extremamente difícil e dinheiro que é palpável é mais fácil incentivar ou sensibilizar as pessoas. Vamos só para as últimas duas questões, se me permitem, porque o combinado era fechar isto à 13h, estamos quase nesse horário, e eu tenho aqui duas questões do André Ferreira e da Beatriz. Vamos começar pelo André Ferreira. André Ferreira, tem uma questão. Bom dia. Sim, eu queria agradecer já deste está a ser um debate muito interessante e acho que podemos entrar aqui por caminhos, podemos ficar aqui muitas mais horas a falar disto. A minha questão é, foi falado aqui várias vezes do plástico virgem e do plástico de único uso, de uso único, e surge também a questão, agora com a evolução da ciência, os biodegradáveis, os plásticos compostáveis e do impacto, a questão do impacto ambiental. E a minha questão é a viabilidade desses plásticos biodegradáveis e não só a viabilidade a nível de produção, se sabes, tipo, a ciência se é capaz de produzir, e também a viabilidade de se realmente são plásticos 100% biodegradáveis e se realmente não afetam o ambiente. E por exemplo, nos supermercados, que é a questão de como se quer agora acabar com os plásticos de uso único, se a viabilidade de substituir esse plástico com estes plásticos biodegradáveis, pronto, e qual é que é a viabilidade de investir nisto e de apostar nestes plásticos que realmente podem mudar o impacto ambiental e diminuir esta situação do uso enorme de plástico e dos resíduos que criamos. Eu tenho pena porque isto estava tema para um outro debate, só para falar. Eu deixava para o Dr. Fernando Leite porque penso que será mais fácil explicar do ponto de vista da reciclagem, porque estes materiais são um desastre, mas não sei se quer responder. Não, quero dizer que esta é uma das áreas onde efetivamente a inovação tem que evoluir e tem que ser muito alimentada. E cá está, muitas vezes, aquilo que é o greenwashing. Muitas vezes diz que este material é biodegradável. Nós temos feito imensos ensaios e podemos dizê-los que os fazemos em túneis de compostagem para verificar qual é o grau de degradação do material, e a questão que se coloca é que não há ainda neste momento algo extremamente seguro, porque nesta questão da degradação do plástico, o problema hoje já não é só, por assim dizer, a macroimagem, o pedaço do plástico. Vocês estão a ver que hoje já se fala, em termos de começamos nos oceanos a falar no plástico, nos sacos plásticos, mas agora já se começa a dizer que o problema não são os sacos, são os microplásticos, que depois entram na cadeia alimentar. E, portanto, neste momento, naquilo que são compostáveis, naquilo que são os biodegradáveis, eu diria, nós neste momento não temos certeza nenhuma. Temos uma certeza, para nós é um material rejeitado. É mais uma gama de um produto que neste momento, não conferindo os standards do tipo de plástico standard, para nós tem que ir para a gama dos rejeitados. E eu diria, faltam ainda alguns anos, há investimentos muito sérios, a Nova Monte faz investimentos brutais e diz, obviamente, que tudo é biodegradável, mas o problema é biodegradável em que período? É biodegradável num dia? É biodegradável em 6 meses? Em que ambiente é que isso é biodegradável? Portanto, há muitas dúvidas e há muito poucas respostas. É fácil, hoje tudo o que é bio é mais caro e a pessoa tem uma tentação muito grande, se formos ver, provavelmente também os iogurtes tradicionais já não são grande coisa, os melhores são os bio. E, portanto, há aqui uma tendência também, mas é o segundo grande problema que nós temos, é esta questão. Ainda não estamos tão evoluídos nos plásticos compostáveis ou nos bioplásticos que façam com que seja uma alternativa real à questão do plástico tradicional. Do ponto de vista da nossa experiência, portanto, concordo plenamente com o que o Dr. Fernando disse, o bio, isto tem mais a ver com o eco, portanto, marketing.
De facto, há várias soluções. Não há nenhum material que nós conhecemos que se decomponha no nosso jardim de um dia para o outro. Isso não existe. Portanto, existem materiais que se decompõem mediante algumas características de centros de compostagem, características industriais que obrigam, que conseguem, portanto, decompor esse material. Também há bastante polémica sobre os resíduos desses materiais quando ficam destruídos. Nossa experiência, nós tínhamos clientes, nomeadamente como as Danones, que queriam os PLAs. O PLA é um material cuja parte da base do material vem da cana-do-açúcar. Nós nunca acreditamos neste material, porque a produção destes materiais interferem com a cadeia alimentar, com recursos alimentares, porque estes canas de açúcar, estamos a falar da Ásia, da América, portanto do Brasil, e de facto estava a criar problemas no abastecimento alimentar das pessoas, e as grandes marcas, os brand owners, abandonaram completamente estes materiais porque de facto não resolvem o problema e são um grande problema na parte da reciclagem. São materiais que dificultam a triagem e que estão a danificar uma boa seleção dos materiais nos centros como o Dr. Fernando Leite estava a dizer, nos centros de recolha, de separação dos materiais. Portanto, a resposta é cuidado com o que vocês leem. São produtos que vão ser vendidos muitíssimo mais caros, mas não há estudos feitos com certezas e neste momento são um problema para o circuito e a circularidade dos materiais plásticos. E só uma nota final, isto às vezes substituir os plásticos por biodegradáveis que pode criar no consumidor a falsa percepção de sustentabilidade e já que é biodegradável eu não preciso ter tanta preocupação, posso atirar para o lado e portanto as pessoas podem começar a adotar comportamentos talvez mais irresponsáveis ao terem a percepção que o produto é mais sustentável e não faz mal ao ambiente porque é biodegradável, não há problema nenhum. Portanto, também acho que é importante deixar essa nota. Na mesma, é preciso ter as mesmas precauções. Exatamente. Claro, o bio é muito bonito e é bio, as pessoas ficam todas que é bio, mas tem aquele lado obscuro que se calhar nem toda a gente está. E se calhar então, mais vale se calhar agora, por causa de não haver tanta evolução na ciência que permita confirmar a 100% que são realmente biodegradáveis, então investir mais na reciclagem dos materiais, como a doutora Anabela estava a falar, dos materiais, do plástico serem usado em inúmeras coisas que, apesar de não ser bottle to bottle, serem inúmeras coisas que nós não temos noção, do que estar a investir neste tema que ainda tem muitos senãos e que não é 100% confiável. Acho que sim. Muito obrigado pela resposta. Última questão, muito rápido. Só uma questão muito rápida. Quem quiser perceber melhor esta problemática, a própria Greenpeace fez portanto, um checking out on plastics number 2, se quiserem procurar na internet, e que eles próprios fazem uma definição muito clara destes materiais e eles próprios desaconselham, e está bem explicado, quem quiser na internet pode procurar esse estudo que está muito bem feito. Muito obrigado. Beatriz, última questão. Olá, bom dia. Antes de mais, parabenizar os oradores. Então, dando continuidade à questão anterior, a questão que eu ponho agora é como é que nós fazemos a triagem dessa informação? Como face a essa falsa percepção de sustentabilidade que surge muitas vezes com o eco e com o bio, como é que nós sabemos que de facto o produto ou a forma como foi produzido contribui ou não para a sustentabilidade? Deixo também aqui a nota de que, face ao facto do Interact e do Rotaract procurar o impacto na comunidade, a minha questão é como é que educamos as populações e como é que mostramos que isto é uma questão humana também e que passa por todos nós sem termos que recorrer ao incentivo monetário, digamos assim. Obrigada. Uma excelente questão. Isto é o maior desafio e acho que o Pedro também está. Nós no PPP estamos a trabalhar nesse sentido. É uma excelente questão, é muito difícil. Fake news, o efeito de contágio é brutal e compete a nós, que somos pessoas, e todos vós que aqui estão, pessoas mais estudiosas, pessoas com maior conhecimento, compete a nós, portanto, de uma forma
correta, de uma forma com investigação própria, sermos capazes de pensar out of the box, questionarmos tudo, tentar perceber e, de facto, irmos contra este efeito que tem sido muito, muito devastador na indústria de plásticos. Quanto à questão na prática, nas prateleiras, é de facto olhar bem para os rótulos, bem para o que é português, para o que é feito pelas grandes marcas e tentar que consigam ter uma leitura muito correta do que está escrito e nas linhas pequenas, nas letras muito pequenas. É muito difícil, mas há soluções. Estudem, pensem, e este debate é um exemplo. É muito difícil mudar a cultura e a consciência coletiva de todos nós. Essa é a parte sempre mais complicada. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre esta matéria? Pedro? Eu dou só uma nota que há coisas que às vezes parecem muito difíceis e muito impossíveis até, não é? Como dizia, é impossível até ser feito. Dificilmente alguém imaginaria que há um ano atrás, talvez, que no pacto, por exemplo, juntasse uma cadeia de valor inteira num acordo comum e não é só uma cadeia de valor muito diferente, setores muito diferentes, mas é juntar concorrentes diretos a dizerem que vão lutar em conjunto pelo mesmo objetivo. Portanto, o pacto é o exemplo de como se mobilizou a componente mais industrial, mais empresarial de Portugal e acho que este exemplo também pode ser agora transmitido mais ao público com esta mensagem de que se efetivamente quisermos todos juntos que temos esta capacidade de mudar e esse vai ser um trabalho contínuo, árduo, ambicioso que o Pacto irá desenvolver ao longo da sua existência, mas é possível e acho que iniciativas como esta são muito importantes e que esta iniciativa, vocês agora nas vossas diferentes redes de contacto partilhem as informações que hoje aqui foram discutidas e criamos aqui um efeito de cadeia que as pessoas acabam de ficar cada vez mais sensibilizadas. A questão da vertente de incentivos ou desincentivos ou penalizações vai ser sempre importante considerá-la, porque como qualquer batalha que tenhamos que ter, temos que usar as várias ferramentas que temos ao dispor, entre elas para um determinado tipo de pessoas que não considera talvez a sustentabilidade como uma prioridade, o incentivo económico pode ajudá-las a tomar decisões mais sustentáveis sem que tenham que se preocupar com a sustentabilidade. Portanto, a receita vai com um bocadinho de tudo, mas eu acho que iniciativas como estas são muito importantes e desde já vos felicito a todos por terem organizado e, sobretudo, por terem tanta gente participado, porque não é fácil nos moldes em que é, não é fácil ao sábado de manhã, portanto, muitos parabéns a todos e realmente com uma geração jovem assim, acho que o Pacto está descansado, pelo menos com esta faixa etária. Obrigado. Dr. Fernando, as últimas palavras. Eu, da minha parte, também muito rapidamente, também dar os parabéns, fazer minhas as palavras do Pedro, dizer que uma das grandes vertentes deste pacto tem a ver com a área comunicacional e com toda uma estrutura colaborativa de empresas que irão dar apoios, como viram em todo o grupo, por assim dizer, de entidades que estão a colaborar, existem algumas que são muito importantes para resolver algumas das questões que esta última participante nos transmitiu, e que é a Secretaria de Estado da Defesa do Consumidor, porque vai ser o consumidor que vai ter que ter cada vez mais informação. Nós temos que ter informação fiável e a pessoa, quando vai buscar um produto, tem que ter a certeza de que a informação que lá está é fidedigna e, portanto, só assim é que ele tem confiança, só assim é que nós vamos trabalhar. E eu tenho a certeza de que todo o trabalho que o Pacto vai fazer neste domínio, em variedíssimos domínios, entre os quais o comunicacional, vão aparecer ideias muito interessantes que os consumidores e os cidadãos em geral irão ter como um bom guia. Em especial a franja jovem. Eu acho que temos uma expectativa muito grande, os jovens estão hoje muito mais avisados, trocam muito mais informação entre si e este fórum é também disso um bom exemplo. Portanto, muitos parabéns aos promotores. E os meus cumprimentos para todos os meus colegas de painel. Vou só concluir, também queria agradecer, porque eu não agradeci, gostei imenso, foi fantástico. Sejam críticos, sejam irreverentes, questionem sempre as tendências,
não se deixem levar pela informação fácil e generalizada. E, de facto, é fabuloso ver este núcleo, este grupo de pessoas um sábado de manhã, como dizia o Pedro. Está um dia muito bonito, mas também não podemos sair, mas é muito interessante, porque nós também durante a semana trabalhamos imenso. O meu irmão quis entrar e não conseguiu, já não se conseguiu inscrever. Os meus parabéns a todos vós. De facto, pensem bem, o material plástico foi criado de facto, para nos ajudar, para garantir a segurança das nossas vidas, facilitar tudo o que seja o nosso dia-a-dia, por vezes esquecemos disso. Alguma pergunta mais técnica queiram perguntar, já deixei o meu e-mail e os meus parabéns, mais uma vez, e cuidem-se, porque está quase a acabar aqui esta nossa prisão, digamos assim, para voltarmos às nossas vidas. Muito obrigada. Vamos passar a palavra à nossa representante distrital, a Renata Costa Leite, para as últimas palavras. Um agradecimento especial à doutora Anabela, ao doutor Fernando Leite, ao engenheiro Pedro Simão, pela vossa colaboração. E agora, Renata. Agora sou eu. Quero começar naturalmente por agradecer a todos, a Anabela, ao Pedro, ao Fernando, ao Tiago, por ter aceito e por também nos ter ajudado e dado algumas luzes sobre como é que poderíamos fazer este debate e os moldes que poderíamos fazer. Quero agradecer também a todos os participantes. Quero dizer que, enquanto estavam a debater, eu fui recebendo várias mensagens de várias pessoas que estão a participar e, inclusivamente, muitas delas até estão com familiares e estão com amigos no mesmo IP, portanto, até temos mais do que o que anuncia aqui nas janelas. E dizer que temos recebido muitas, fiquei naturalmente contente, especialmente por receber mensagens de algumas pessoas que eu já conhecia, que eram assim muito fervidas no sentido de antiplástico e que realmente desenvolveram a sua opinião. Fico muito contente e quero agradecer mais uma vez a todos, todos presentes, principalmente a este painel, que eu acho que foi muito interessante. Acho que foi um risco que tomamos em organizar uma conferência com este debate, que é um assunto tão mediático e eu sinceramente pensei que poderia ferver aqui em alguns momentos algumas intervenções, mas acho que correu tudo bem, que nós jovens também somos às vezes muito até demais, às vezes, mas pronto. E dizer mais uma vez, agradecer-vos a todos, muito obrigada. Não posso deixar de agradecer à equipa que organizou. Não sou só eu, claro, sou eu que estou aqui, isto é ingrato, porque sou eu que estou aqui em videochamada e a fazer os agradecimentos, mas não fui eu que trabalhei sozinha, como é lógico. O Sérgio Simões, do representante do Interact, a Filipa Castro, de Santo Tirso, a Mariana Branco, do Porto, o Ricardo Lucas, da Póvoa de Varzim, o Zé Diogo, de Santo Tirso, a Bárbara, de Paredes, e todas as cidades, que nós temos aqui várias cidades, vários clubes, e o João Mota, de Pombal, peço desculpa, estou a olhar, se não esqueçam, depois matam. E a Catarina Ribeiro, também de Santo Tirso. Pronto. E aqui a nível do painel geral, só para ficarem com uma noção, nós temos cerca de mais de 30 cidades diferentes aqui presentes, do norte a sul de Portugal, maioritariamente do norte, e pronto, e o que precisarem do Rotaract e também do Interact, e até me atrevo a dizer do Rotary do nosso distrito, estejam à vontade, contactem-nos para o que for e mais uma vez muito obrigada. Não sei mais se querem dizer mais alguma coisa, se podemos... Obrigada, obrigada. Tá obrigada. Olha, então, continuação. Obrigada. Malta, vou só deixar aqui isto aberto, que é para o escape room, ok? Mas podem sair todos que tiverem que sair. Bom almoço. Obrigada, bom almoço. Bom almoço.